Bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, vamos explorar um crime brutal que abalou o Brasil nos anos 90. Miriam Brandão, o caso brutal de Minas Gerais. Nos anos 90, o Brasil foi marcado por muitos crimes terríveis, alguns deles cometidos contra crianças. Um desses crimes, o da garotinha Miriam Brandão, causou revolta no estado de Minas Gerais, um crime que poucas pessoas conhecem. 22 de dezembro de 1992, nessa época Miriam vivia com sua família em Belo Horizonte. Nesse dia um plano bem armado foi colocado em prática. Rosimeire Figueiredo Silva, ex-funcionária do pai de Miriam, fez um complô com seu namorado, Wellington Gontijo. O plano era sequestrar a garota e ganhar um dinheiro com o resgate do sequestro. O que os motivou a cometer o crime? Bom, há algumas especulações. Alguns acham que o sequestro de Miriam se deu como um ato de vingança por ser demitida pelo pai de Miriam. Wellington junto ao seu irmão William se apresentaram na casa de Miriam como técnicos da Telemig, uma empresa telefônica da época. Por coincidência ou não, a casa da família apresentava problemas e a funcionária do casal permitiu que os técnicos. A família, ao saber do ocorrido, entrou em desespero. Como alguém teria coragem de sequestrar uma garotinha de 5 anos? No dia seguinte, dia 23 de dezembro de 1992, os irmãos resolveram entrar em contato com a família. De um lado do telefone havia um homem, que sabia que Miriam nunca mais voltaria para casa, e do outro lado os pais, que ainda tinham esperança de ter a querida filha de volta. Os sequestradores pediram cerca de $150 mil como recompensa, porém nessa época, $150 mil era muito dinheiro e a família não tinha tudo isso para pagar os sequestradores. A família então começou a vender móveis e coisas de sua casa apenas para conseguir o resgate da filha. As negociações se estenderam por vários dias, até que cerca de 17 dias depois do sequestro, a polícia conseguiu chegar ao cativeiro onde supostamente Miriam estava. A polícia conseguiu chegar a tal lugar no dia 8 de janeiro de 1993 em um sítio em Contagem, região metropolitana da capital mineira. A polícia invadiu a propriedade, mas nem Miriam e nem os irmãos estavam lá. Na verdade, Miriam apenas parecia não estar lá, mas seu corpo já tinha inclusive sido enterrado nos fundos do sítio. Logo no primeiro dia de sequestro Miriam acordou muito assustada, provavelmente porque não sabia onde estava. Ela chorava muito e chamava por seu pai e sua mãe. Sem saber lidar com a situação, os irmãos foram ficando cada vez mais irritados com o choro da menina. A irritação e o medo de depois serem reconhecidos pela menina fizeram os irmãos Gontijo tomarem uma péssima decisão. Primeiro eles asfixiaram Miriam usando éter, depois eles mataram a garotinha, cortaram o seu corpo e colocaram fogo. Os restos mortais de Miriam estavam enterrados no quintal do sítio e infelizmente era tarde demais para salvar sua filha. Rosimeire, Wellington e William foram presos logo depois do corpo ser encontrado. Depois de presos, Jocélia Brandão, mãe de Miriam, com a autorização da polícia decidiu ficar frente a frente com os criminosos. Ela perguntou a eles por quê. Por que cometeram um crime tão bárbaro contra uma criança? Wellington e Rosimeire apenas choravam, já William respondeu que faria de tudo para conseguir devolver Miriam para ela. Por causa do crime bárbaro, muitas pessoas foram até a porta da delegacia que cuidava do caso, pedindo para que os criminosos fossem condenados à pena de morte. Wellington pegou 32 anos de prisão fechada assim como seu irmão, já Rosimeire, que foi considerada a mentora do crime, foi condenada a 18 anos de prisão em regime fechado. Apesar de toda a crueldade cometida contra Miriam, por mais impressionante que seja, sua mãe nunca conseguiu sentir ódio dos criminosos. Jocélia disse que nunca desejou mal a eles e depois de um tempo conseguiu lidar com o perdão.